Saudações, Namaskar. Bem-vindos para mais uma aula da leitura comentada do Bhagavad Gita para iniciantes. Uma grande satisfação tê-los aqui conosco. E nós vamos hoje explorar mais um verso do capítulo 2, o verso 57. Desse estudo que temos, como eu já disse em aulas anteriores, tentado trazer para vocês uma compreensão mais orgânica, uma compreensão mais clara, direta do que essas escrituras, e aqui no caso especificamente o Bhagavad Gita, pode nos oferecer. É interessante porque hoje eu estava pensando a respeito, né, quando eu estava preparando a aula, sobre as questões que dizem respeito, por exemplo, à guerra, né, ou situações que envolvem o planeta, envolvem a vida humana, e que ainda estão, de alguma forma, dominados por forças inferiores, forças negativas, forças como, por exemplo, a própria guerra mesmo, não é? Como você, hoje, nesse momento, dezenas de batalhas estão ocorrendo no planeta, em alguma, de alguma ordem, né? Não são batalhas de ordem mundial, como a Primeira e Segunda Guerra, mas se nós pararmos até para pensar, e essa foi minha reflexão, em relação às guerras que ocorreram até poucas décadas atrás, pelo menos a última grande guerra. A maior parte das escrituras que nós temos são escrituras que estão ali, no mínimo, há mais de 500 anos. A mais conhecida tem em torno de 1.700 anos, não é? Porque, embora digam que tenha 2.000 anos, sabemos que a maior parte dos textos da Bíblia foram escritos por volta do ano 300 depois de Cristo. Enfim, mas se formos ainda um pouco mais além, né, período anterior, nós vamos ver obras como Bhagavad Gita e outras obras védicas também, que estão ali, historicamente presentes, disponíveis, e mesmo assim nós tivemos grandes guerras ao longo da história. Quer dizer, qual foi realmente a influência dessas obras, a influência dessas escrituras na consciência humana, a não ser a nível religioso, a não ser dentro desse diâmetro muito fraco, delimitado, né, unilateral, que é essa dominância teológica sobre essas escrituras. Então, pensei a respeito disso justamente pelo fato de que essas obras, assim como o Bhagavad Gita, elas têm uma envergadura de conhecimento muito maior, muito mais amplo, de um espectro quase que inalcançável para nós, no momento, devido a essas configurações meramente de crenças, dogmas e paradigmas teológicos, ou até mesmo ainda científicos, que detêm a nossa capacidade humana de, em vez de um ramo específico de sabedoria expandida, nós nos delimitamos a conhecimentos específicos ou, ainda pior, não é, a meras informações midiáticas. Bem, foi um pensamento que eu tive refletindo sobre os estudos que nós estamos fazendo aqui e acho que é pertinente, inclusive, com o contexto desta aula. Então, nós vamos iniciar com esse verso de hoje. E o sânscrito eu dividi em páginas, se você quiser, de repente, até tirar um print enquanto visualiza para poder ter esse material com vocês, tá bem? Quero também especificar que essas aulas, desde a anterior e já esta também, bem como outras, né, mas principalmente as 56 e 57, esses dois versos, eu inicio a partir daqui um trabalho que eu tenho feito já há alguns meses, de tradução do Bhagavad Gita, tá? Então, esses versos, eles estão basicamente traduzidos sob a minha ótica, e aqui não é nenhuma forma de desmerecer outras traduções, mas sim de permitir trazer dentro da própria codificação do sânscrito do Bhagavad Gita condições de entendermos o nosso momento atual com uma escritura de pelo menos com mais de 2 a 3 mil anos, ou seja, a consciência humana
ela é ilimitada. Então, nós não podemos limitar a nossa compreensão a uma linha de tempo bastante restrita. E esse é o objetivo que eu tenho tentado trazer, e acho que estou tendo um certo sucesso, de minha forma bastante humilde, dizendo, é essa perspectiva nessas traduções, tá? E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês em primeira mão. Então, o verso está aqui. Yah sarvatra anabhishnina tat prapya shubha ashubham na abhirandati na dveshti tasya prajna pratishtitam. Aqui nós temos a tradução palavra por palavra, você pode bater um print para ficar fácil e guardar, né? Uma tradução direta, palavra por palavra, ok? E aqui nós temos a tradução do verso, uma tradução literal, com base, naturalmente, nessa tradução, palavra por palavra. Aquele que, ao encontrar o bom ou o mal em todas as situações, não se apega, não se alegra, nem detesta, é um indivíduo de sabedoria firmemente estabelecida, ou conquistada também pode ser entendida, não é? Então é um verso muito simples, muito direto, sem enrolação, não é? Sem muito devaneio. Ele está simplesmente colocando que se você consegue ter uma atuação na sua vida onde não haja este ímpeto cego de apego, e aqui apego se refere também a uma identidade fanática com alguma ideia ou com alguma perspectiva em relação à vida, algo com o que você acredita, certo? Então, se você não tem apego ou fanatismo com nada, se você não se alegra, e aqui o alegrar-se é aquele alegrar-se expansivamente, né? Um tipo de alegria que é superficial, aquela alegria midiática, a alegria das redes sociais, basicamente, não é? Aquela alegria que é uma alegria sem um fundamento intrínseco em você, certo? Uma alegria como de alguém que ignora todo o sentido da vida, certo? Alguém que está completamente alheio à realidade do agora. Então ela vive em um mundo que não é real, não é? Ou de alguém que simplesmente não tem perspectiva de um senso normal de realidade. Né? Isso, inclusive, em alguns textos é dado como as duas únicas possibilidades de termos uma alegria estável no mundo físico seria de sermos ou loucos, não é? Insanos, ou sermos ignorantes, pessoas que realmente vivem alienadas de qualquer condição real. Bem, fato é que a alegria, ela é aquilo que passa, né? Então nós sempre temos momentos de alegria. Não significa que não devemos ter alegria, mas que não tem uma alegria superficial, uma alegria baseada apenas em sensações. Por quê? Esse tipo de alegria é muito vulnerável. Eu posso estar alegre e no instante seguinte ficar completamente triste. Entende? A alegria e a tristeza são questões muito superficiais em relação à nossa natureza real. O que significa, portanto, que a alegria é apenas um pequeno brilho da felicidade. E a felicidade é aquilo que emana de uma paz profunda. Existe uma certa gradação. Não é possível sermos alegres, verdadeiramente alegres, se não estamos felizes. E também, por sua vez, não é fácil, não é simples e não é possível sermos felizes se não há paz interior, uma paz profunda estabelecida em você mesmo.
Então, a forma como é colocada nesse verso, inclusive, aqui nós temos aqui a definição a partir auspicioso, aqui, ó. Abinandati, aminandati, né? Congratula, se alegra. Então é aquele tipo de alegria que você tem quando encontra alguma pessoa que você gosta. Então você tem uma congratulação. Mas aquilo, de repente, é muito passageiro. Imagine, você encontra uma pessoa que não vê há muito tempo e você fica alegre. Poxa, que maravilha te encontrar. Como está? Tudo bem? E a pessoa vem já de imediato com alguma outra resposta. Não, está tudo horrível. O que aconteceu com aquela alegria imediata? Ela se desfez. E de repente essa pessoa pode ter uma interpretação má sua, né? Ah, eu vi um vídeo seu falando umas coisas ali que eu não concordei. E você é um idiota. Você encontrou a pessoa com aquela alegria e de repente ela chega e te fala: você é um idiota. O que acontece com aquela alegria? Ela vai embora na hora, não é? Então, essa alegria efêmera, essa alegria que depende de circunstâncias externas ocorrendo incessantemente. Então, é uma vida muito fútil. Basicamente isto, tá? O apego, da mesma forma, é uma identificação com algo que não fica. É uma identificação com algo que também é temporário, também é passageiro. Perfeito? Da mesma forma, o outro elemento característico aqui é aquela repulsa, né? Não se apega, não se alegra, nem detesta. Porque você pode ter uma postura de repulsa pelas coisas. Ah, eu não gosto. Ah, eu não quero. Ah, eu detesto. E todas essas correlações linguísticas aqui, né? O que está acontecendo? Primeiro você tem apego, depois você tem aversão. Dentro da ideia do yoga, da psicologia do yoga, nós temos alguns elementos que trabalham como fontes de sofrimento ou fontes de desencanto, correto? Que trazem algum tipo de tormento. O primeiro deles, que são chamados de kleshas, tá? Causas de sofrimentos ou causas de angústias, de conflitos internos. O primeiro, então, é aquilo que podemos entender como uma ignorância, avidya. Então, devido à falta de conhecimento, nós vamos cometer atos que estão aqui descritos, basicamente, né? Ele vai nos levar ao apego, vai nos levar a uma alegria fútil ou a uma atitude de aversão e essa postura de detestar algo, alguém ou situações. Então, essa ignorância original, ela traz muito sofrimento. A segunda causa de sofrimento é a noção de um egocentrismo ou de um ego dotado de capacidades de mudar a realidade, né? Ou um ego que está dominado por esses impulsos de ânsias meramente físicas, meramente corpóreas, meramente delineadas por ilusão, delineadas pela causa anterior, que é a ignorância. Então, isso conduz a um individualismo, a um egoísmo, a um egocentrismo. Isso tudo traz também sofrimento. Depois nós temos raga, que é o apego, que está descrito aqui. Então, esse apego, ele traz sofrimento. E dvesha, que é a aversão. Então, aquilo que você não quer, não gosta, detesta, certo? E, por fim, a abhinivesha. Abhinivesha significa uma um empreendimento árduo por manter-se bem, por manter-se feliz, porém essa felicidade efêmera conhecida aqui como alegria. Essa alegria efêmera que está descrita aqui, e a palavra original dela é abhinandati. Então veja, é a mesma raiz de abhinivesha, né? Uma luta incessante pela sobrevivência, porque todos nós queremos de alguma forma estarmos bem, estarmos felizes, não termos sofrimento e passarmos pela existência de uma forma com que tudo fique
assim, o mais confortável e agradável possível, mas não é assim sempre, porque a nossa mente está a todo momento sendo moldada por esses impulsos, e são esses impulsos que me deixam às vezes alegre, às vezes triste, certo? Agora, claro, se você compreende que ao superar pelo menos essas características, porque são características que são superadas por uma mera aquisição de sabedoria, naturalmente você já está livre de uma parte importante das causas de sofrimento. O apego, não é? Essa busca incessante por uma alegria efêmera, onde ninguém pode te falar nada contrário, você tem que sempre ouvir somente aquilo que você gosta, não é? E aí você não amadurece com as situações da vida, porque não é a todo momento que nós vamos ficar ouvindo coisas agradáveis na nossa relação, na nossa vida, na nossa experiência. Não, certo? E ao mesmo tempo você também supera essa incapacidade de apreciar tudo. Por quê? Às vezes temos a impressão de que só queremos ter as coisas boas, então nós nos apegamos e queremos relegar as coisas que não são boas. Mas o parâmetro de bom e ruim também são situações que surgem, né? Ou pré-definições que nós estabelecemos diante das situações que já tivemos, situações que já experimentamos. E essas situações podem ter sido boas ou más, e aí temos uma perspectiva, só que essa perspectiva ela é unilateral. No fundo, não existe bom e nem mal, não existe bem ou mal. O bem e o mal são perspectivas criadas por uma consciência já dividida entre a sua natureza humana e a sua natureza divina. E o que se apregou ao longo dos últimos 10 mil anos é de que sim, não existe, nós não somos, não é divinos. Nós somos abandonados aqui para uma evolução inconsequente, uma evolução incoerente, e não é isso, a verdade não é esta. A verdade é que nós somos uma consciência divina em contínua expansão. E nesse processo de expansão, nós vamos passar por situações que vão nos mostrar essa dependência de um apego. Porém, nós vamos vencer esse apego, vamos identificar, compreender e atravessá-lo, superá-lo. Da mesma forma, essa alegria pueril, essa alegria superficial, passageira, ela passa a ser apenas um detalhe. Estar alegre é um estado natural do ser. Nós não precisamos ser dotados de uma alegria de regozijo incessante, porque isso vai assemelhar muito a uma pessoa que é ou insana ou ignorante. Né? Uma pessoa que pode, de repente, estar na boca de um leão e ainda assim estar ali dando gargalhadas. E da mesma forma, o aspecto daquilo que nós temos aversão. Não é? Você, de repente, descobre que aquilo que você era aversionado, de repente, é um alimento que tem um sabor que você não gosta e aquele alimento vai trazer a sua cura para alguma doença. É como um medicamento natural, de repente, um medicamento da própria floresta, que todos os medicamentos vêm da floresta, né? Bem, tal pessoa, então, que ao se deparar com essas dualidades construídas, né, por aquela perspectiva de que se você fizer o bem, você está no Dharma. Se você não fizer o bem e fizer o mal, você está fora do Dharma. Eu já expliquei isso em vídeos que estão aqui, foram publicados recentemente, e que fala sobre essa ideia do Dharma, e sendo o Dharma, portanto, um conceito estabelecido e que perdurou durante muitos séculos, mas que atualmente todos esses conceitos presentes em antigas escrituras precisam passar por um realinhamento cognitivo para entendimento do que isso significa realmente na nova experiência de realidade que nós estamos tendo. Isento de qualquer paradigma de fé ou de crença. Nós temos sim que experienciar este conhecimento e deixar de apenas acreditar neste conhecimento, para que apenas através da experiência
possamos realmente saborear a sabedoria. Porque essa pessoa, então, que ao se encontrar com o bem e o mal em qualquer situação, ela não se apega àquilo que é bom, ela não se alegra com aquilo que parece ser bom e ela não detesta aquilo que é mal, porque ela já não tem mais esses parâmetros de dualidades, esses dualismos, esse partidarismo. A ideia de partida é justamente aquilo que foi partido. E aí você tem que optar por um lado ou por outro. É o racional, é o irracional, é o masculino, é o feminino, não é? É o divino, é o demoníaco. Tudo é consciência. E a consciência, ela é unidade, ela é unicidade. Toda polaridade, todo dualismo é meramente estabelecido pelo processo racional de um cérebro em desenvolvimento. Um processo cognitivo em evolução. Ou seja, nós temos todo o potencial para realizarmos esta consciência absoluta da qual somos parte. E desse modo estabelecer então uma, uma experiência direta com este estado de sabedoria. Tal indivíduo que tenha então se deparado com essas dualidades do bom e do mal, e ainda assim não deixado transpor a sua individualidade, a sua natureza divina, não é? Ser transposta e ao mesmo tempo soterrada por um apego, por um regozijo e também por uma aversão, essa pessoa então ela passa por esse crivo no qual essas dualidades já não mais o afetam. E desse modo ele começa a estar cada vez mais firme e estabelecido em uma sabedoria real, uma sabedoria ancestral, atemporal, que não é uma posse, uma aquisição de um ou de outro, de uma seita ou de outra seita, de uma religião ou de uma ideologia. É um estado natural e original do ser. É como se cada um de nós já trouxéssemos sabedoria em nós, mas precisamos passar pelas experiências para, com a frustração que podemos ter destas experiências, buscarmos então ferramentas, conhecimentos, para que quando essas experiências voltarem a ocorrer, tenhamos então condições de transmutá-las. E esse processo faz com que resgatemos em nós mesmos a sabedoria da vida. É para isto que essas escrituras existem. Não é para desenvolver um viés de dogmas e qualquer outra coisa. É simplesmente para que, apesar do tempo que possa ocorrer entre o momento que esse conhecimento foi trazido, exposto ou até mesmo escrito, no momento presente, ele mantenha viva a sua luz real, não a luz interpretativa, a luz real. E o que eu estou tentando fazer aqui, com um certo esforço, é não impor nenhum tipo de interpretação minha, mas é usando o que o texto tem para para que eu possa entender e no meu poder entender, possa assim também dar a você condições de entender esse texto na sua própria realidade. Não há tempo, não há espaço, não há essa separação, porque dentro dessa separação se estabelece então uma primazia de um conhecimento uniformizado, não é, que se torna então dogma, e aí esse conhecimento se torna dogma, se torna uma religião. E esses textos não são textos religiosos, são textos metafísicos, que está por trás de toda essa experiência efêmera da realidade que nós temos aqui. Então, para sintetizar, aquele que ao encontrar situações que me coloquem, isso é bom, isso é mal, mas ele não se apega, isso é bom, isso é mal. Logo, ele não se identifica com essa efemeridade de um prazer ou de um sofrimento. E ainda assim não detesta que aquelas situações surjam e apareçam e ocorram, trazendo a ele esse confronto entre essas dualidades. Se ele passa por esses três filtros,
ele então começa cada vez mais a se estabelecer em um estado real de presença, firmemente fundado na sua sabedoria. E aí o que ocorre? Nós vamos trocar essa sabedoria com outros, porque a experiência que você tem com esse conhecimento é da mesma ordem que um outro, um amigo, um familiar, qualquer outra pessoa vai ter. Mas a perspectiva com que aquilo ressoa nela é completamente único. E aí nós começamos a enriquecer a nossa cultura humana com um conhecimento humano, com a sabedoria do espírito humano. Do tipo, olha, eu entendi isto, e eu coloco a luz do que eu entendi aqui para você. E o outro chega e diz: interessante o seu ponto de vista e a forma como você entendeu. Eu entendi desta forma, e eu exponho agora a luz desse entendimento. E o que você acha? Um terceiro chega, fantástica a interpretação ou o entendimento que vocês tiveram daquilo que vocês experienciaram. É parecido, mas eu tenho algo a mais para contribuir com isto. Dessa forma, o que nós estamos fazendo? Seguindo algum dogma? Não. Nós estamos explorando a nossa sabedoria ancestral de entender de forma direta, numa experiência direta, aquilo que está exposto, não mais no texto, mas na própria consciência humana individualizada. E isto dará a todos nós, muito em breve, não são coisas para daqui 100, 500, 1000 anos. Não, muito em breve. Nós estaremos compartilhando visões, experiências com o divino, para que possamos realmente entrar numa coerência de entendimento do que é esse ser absoluto, essa natureza divina, a qual todos nós somos permeados por ela. E estaremos então criando um diálogo verdadeiro entre o homem e o divino, entre a humanidade e Deus, onde qualquer conotação de uma linha ou de outra não terá nenhum efeito mais, porque nós estaremos realmente experienciando Deus em nós e não mais um Deus que foi supostamente embutido em nossa cultura, em nossa consciência. Tal pessoa, como está descrita aqui, ela está firmemente estabelecida em sabedoria. Então, o Bhagavad Gita está nos dando um caminho para essa sabedoria. Basta acolhermos sem qualquer tipo de restrição, de medo, não é? De algum tipo de ofensa ou de algum tipo de escárnio. Não. Quando poderíamos imaginar que essa fonte criadora viesse a nos castigar, a nos julgar ou até mesmo a nos condenar em certas rodas kármicas? Isso não existe. E veja que esses parâmetros que eu estou colocando já são parâmetros que servirão como base para que você coloque nessa balança bom e mal e analise. Se você conseguir analisar esses pontos, de levantar questões a respeito daquilo que está diante de nós como uma grande estrutura de um sistema que te impõe determinadas crenças, e você coloca isso tudo agora nessa balança, bem e mal, e você reflete sobre esse verso e analisa: por que eu tenho que ter apego àquilo que dizem que é bom? Por que eu tenho que ter aversão àquilo que dizem ser mal? E por que eu tenho que me sentir alegre artificialmente por achar que eu estou do lado do bem, quando na verdade é apenas um conceito, uma ideia, e eu não estou realizando o divino em mim? E aí você realmente tem um descortinar da realidade. E ao descortinar essa realidade, que na verdade é uma realidade mítica, fictícia, você então vai pisar em chão firme, que é o solo sagrado da sabedoria,
que está dentro de nós. Espero ter esclarecido, ajudado aí nesse ponto reflexivo para vocês, desse verso, que é um verso bem interessante, e te convido então a participar da próxima aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu terei grande satisfação em ajudá-lo nesse processo. Até breve. Namaskar.